Muito bom dia, sejam bem-vindos à Flageral TV e vamos dar uma olhadinha nesse alvo do Flamengo, um russo de apenas 20 anos chamado Matvei Kizliak. O Flamengo, galera, ele segue atento aí ao mercado de transferências e mapeia também mercados alternativos como o do futebol russo. Desse modo, o time do Flamengo está de olho no Matvei Kizliak, de apenas 20 anos, que atua no CSKA de Moscou. De acordo com informações do site Eurofootball, o meio-campo ele entrou no radar do Flamengo para essa janela do começo de ano, né? A staff do atleta vê com bons olhos a negociação e avalia o rubro-negro como um bom lugar para a sequência de carreira do jogador. Mas quem é Matvei Kizliak? Matvei, ele foi revelado pelo CSKA de Moscou e ganhou a primeira oportunidade em 2023 no time principal. Atualmente, o meia de 20 anos tem 43 jogos pela equipe principal e marcou 5 gols pelo time da capital russa. Além disso, ele tem passagens tanto na seleção sub-18, sub-19 e sub-20. Em março de 2025, o meia estreou pela seleção principal diante de amistosos contra Granada e também Zâmbia. É isso, rapaziada. Gostei dos lances do atleta e poderemos ter um russo no ninho. E lógico, no vídeo de hoje a gente vai falar também sobre a grande atuação do Lucas Paquetá, que está subindo de produção jogo após jogo, e mais algumas coisas sobre o mercado da bola, né? 2 jogadores saindo do sub-20 e o Richarlison fazendo uma promessa ao Filipe Luís. É isso, e agora vamos para as notícias, que é o que interessa. E rapaziada, falando sobre mercado da bola, em relação ao Richarlison, ele fez uma promessa ao Filipe Luís e temos 2 baixas aí no time sub-20, né? Uma é o Iago indo para o Orlando City e a outra é o zagueiro Lucas Silva indo para o Cuiabá. Então, mais 2 baixas no sub-20. A gente precisa reforçar esse time porque mês que vem temos a Libertadores da categoria. E falando sobre o Richarlison, que é o assunto principal aqui nessa matéria, o jogador ele fez uma promessa ao Filipe Luís em relação à vinda ao futebol brasileiro. O Flamengo já tentou nas últimas janelas a contratação desse jogador que na atual temporada tem em torno de 30 jogos, com 8 gols marcados e 3 assistências. É um jogador que enche os olhos do Filipe Luís por causa da sua movimentação, né? Um centroavante, mas de muita mobilidade. Só que tem um questionamento aí em relação ao Richarlison. Há uma parte da torcida que não quer ver ele nem pintado de ouro, principalmente por causa desse vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Porque minha família toda é vascaína e eu sou vascaíno, eu tô falando pra você, essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Eu sei. E ele sabe que eu acompanho o Vasco aqui de madrugada aí, chego lá no CT lá todo cansadão. Principalmente por causa desse vídeo aí, muitos torcedores não querem ele no Flamengo, por ele já ter uma identificação com o Fluminense, e depois desse vídeo aí, acho que é notório que ele é torcedor do Vasco. Mas isso impediria a chegada nele no Flamengo? Vocês acham que isso seria algo crucial para ele não jogar no vermelho e preto? Ou vocês acham que o ganho dentro de campo com esse jogador eliminará qualquer tipo de lembrança em relação a essa entrevista e um passado dele também no Fluminense? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo, porque a promessa do jogador é que ele dê preferência ao Flamengo numa possível volta no meio do ano ou na próxima temporada lá no futebol inglês. Ele é jogador do Tottenham há muito tempo, chegou em 2022 no Tottenham, já estamos aí em 2026 e não se esqueçam de botar a opinião de vocês aqui. Aceitariam o Richarlison? Acham uma boa? Ou vocês, assim como alguns torcedores, não querem ver esse jogador no Flamengo nem pintado de ouro? E galera, agora apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre a atuação do Lucas Paquetá. A última partida do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, geral mandou bem, né? Até porque o adversário era um adversário mais fraco, mas é bom pra dar moral pro time e o time estava precisando. Em relação ao Lucas Paquetá, fez uma partidaça jogando mais centralizado. Apesar dele ter perdido um gol, mas a função principal dele, no meu ponto de vista, não é fazer gols.
é dar algumas assistências, mas principalmente fazer o futebol do Flamengo fluir, né? A bola passa por ele e ele consegue fazer o time girar. Isso, para mim, é a principal arma do Lucas Paquetá dentro de campo. E em relação ao gol que ele perdeu, o Felipe Luiz falou sobre a situação do emocional do atleta depois do jogo, né, na coletiva ali do técnico rubro-negro, e ele disse que esse nervosismo é normal por ele ser um jogador que torce para o Flamengo, né, que tinha o desejo de voltar para o ninho do urubu, e isso, jogo após jogo, vai passando, vai ficando ali um sentimento lógico sempre de um torcedor dentro de campo, querendo fazer os gols, mas esse nervosismo, essa parte emocional, acaba atrapalhando um pouquinho, como a gente viu no último jogo, que ele meteu a bola na trave ali, tá querendo fazer o seu gol, tá ansioso e com certeza esse gol sairá a qualquer momento. Gostei muito dessa atuação e se ele continuar jogando desse jeito, acredito eu que até mesmo amanhã contra o Vitória, caso ele seja titular, ele consiga mandar a bola para o fundo das redes, dessa vez com um pouquinho mais de tranquilidade na hora da finalização. Mas é isso, né? O Felipe Luiz, ele conseguiu resumir bem. É um torcedor dentro de campo e acaba o emocional mexendo um pouquinho com as suas estruturas. É isso, galera. E agora eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa evolução do Lucas Paquetá vestindo vermelho e preto nessa volta ao ninho do urubu. E agora uma atualização aí sobre o Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, que sofreu aquela convulsão no meio-campo. Esse aí é o médico do time deles. Nesse momento, a prioridade é tentar garantir a segurança do ambiente, proteger a cabeça, manter em decúbito lateral, né? Tentar cronometrar, ofertar oxigênio, monitorizar o que foi feito durante o translado até o hospital. Evitar conter os movimentos tônicos crônicos e não introduzir o objeto na cavidade oral. Nenhum tipo de medicamento, líquido, e esse é até o ponto de eu estar fazendo esse vídeo, né? Que muito foi falado esse médico está desatualizado, ele botou a mão na boca do paciente, é porque ali dentro de um clube nós vivemos o dia a dia, nós estamos acostumados um a lidar com o outro, a gente conhece as manias, conhece o jeito de cada atleta. E o Alexandre tem o costume de mascar chiclete enquanto ele joga, isso é uma coisa dele. E nesse momento, a minha preocupação era tentar tirar esse chiclete da cavidade oral dele para evitar essa broncoaspiração, né? Que poderia causar uma hipóxia, levando até uma parada cardiorrespiratória, que também não foi o caso, né? E a maioria das crises convulsivas são autolimitadas, entendeu? Então, duram um curto período de tempo, tem todo um estado pós-ictal, que o Alexandre realmente apresentou uma amnésia temporária, mas prontamente, rapidamente, ele foi levado ao Hospital Quinta Dor, onde ele foi muito bem atendido, um serviço, assim, excelente. Foi feita uma tomografia, um eletrocardiograma, exames laboratoriais, eletroencefalograma, ressonância magnética do crânio, ficou internado em observação de 24 horas para fazer um Holter também, a fim de continuar essa investigação, né, e descartar qualquer causa, assim, mais grave, seja tanto cardíaca ou neurológica. Enfim, esse é meu ponto, para tentar explicar um pouco o que aconteceu. Então, só quem vive esse tipo de situação também pode falar sobre. E agora com vocês o Alexandre, o atleta que sofreu aquela convulsão. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Passando aqui para dizer que, graças a Deus, o pior já passou, né? Fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi mais um susto. Passar para agradecer, né, todas as mensagens, todas as orações de todas as pessoas aí, são muitas, não dá para responder todo mundo, mas passando para tranquilizar todo mundo, dizer que graças a Deus eu estou bem e logo eu estou de volta, valeu? É isso, galera, que bom que tá tudo bem, porque foi uma cena chocante no meio da partida. Eu lembrei daquele jogador do São Caetano, né, o Serginho, que acabou tendo um mal súbito no meio campo. Foi algo parecido, mas graças a Deus foi apenas, se a gente pode dizer assim, né, uma crise convulsiva. Foi uma imagem chocante, mas graças a Deus agora está tudo bem. É isso. Só para atualizar para vocês as informações do Alexandre, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui na Fla Geral, que ela tem tudo da base ao profissional. Valeu!